Bora tocar num ponto um pouquinho mais delicado? O que está acontecendo com Pedro? Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Imagine você com o seu maravilhoso celular assistindo o nosso vídeo, de repente tá nós aqui, ó, de cara para você. Galera, tá aqui embaixo, ó. Curte, segue, ajuda a gente. É papum e deu, galera. Sempre assim. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Amigos, já ouviram o termo "o caldo tá azedando"? Tenho certeza. Pois é, muitos estão sendo tolerantes a esse momento do Flamengo. A gente muitas vezes, inclusive, faz vistas grossas em não estar criticando o treinador, é fato. Por quê? Porque todos nós, rubro-negros, estamos cansados de tanta troca de comandante e resultado que é bom, nada. Assim é? Pois é. Decepções, tristezas, percas de títulos, sair melancolicamente de competições, tudo isso está acontecendo em 2023. Pois bem, as coisas estão começando a acontecer de forma diferente. Pô, por que o louco está falando isso? Olha só o que o Renato Maurício Prado escreveu hoje. O comandante não faz um bom trabalho na Gávea. E também aproveitou para dizer que todos os técnicos que Rodolfo Landim e Marcos Braz trouxeram, Renato Gaúcho, na opinião dele, que fique claro, continua sendo o melhor de todos, mesmo sem ter conquistado um título sequer. É claro que esse comentário veio, óbvio, após a passagem de Jorge Jesus, então tá pegando esse recorte. Legal? O Grêmio de Renato Gaúcho assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem ganhar nada pelo Flamengo, ele foi muito melhor que todos posicionais que passaram pelo ninho do urubu. O louco pelado, é o termo que ele usou para chamar Sampaoli, não repetiu uma escalação desde que chegou. No jogo de ontem, sacou Arrascaeta, Davi Luiz, Pedro e Thiago Maia. Vai conseguir entrosamento assim? Vai, pode crer. Mas dê um tempo para ele trabalhar. E o trabalhar, leia-se, continuando a fazer as suas maluquices. Se a atual diretoria não fosse formada por pessoas arrogantes, vingativas e incapazes de admitir os seus próprios erros, o tresloucado argentino, que nunca ganhou coisa alguma, a não ser o período que passou pela seleção chilena, estaria sendo demitido. Já um telefonema para Portugal estaria sendo dado para trazer JJ de volta, após Dorival absurdamente ser demitido após ganhar a Copa do Brasil e a Taça Libertadores. Não falo de JJ no nosso canal, esse é o tipo de assunto que não entra em pauta, porque é uma coisa que não irá acontecer. Acho, sim, absurdo a maneira a qual Dorival Júnior foi demitido do Flamengo, uma injustiça e covardia. Discordo quando ele fala de Renato Gaúcho, pois o Renato teve a Ferrari de 200 milhões de reais na mão e também não conseguiu nada. Todos se recordam disso. Com relação a Sampaoli, realmente, o alerta tem que começar a ser ligado. Por quê? Nós, quanto à chegada dele, imaginávamos, ele é louco, mas muito possivelmente vai colocar o Flamengo nos trilhos.
Partidas se passaram, as coisas não aconteceram. Parada houve para fazer treinamentos e o que a gente observa nas duas últimas partidas é que o time piorou. Piorou. Com relação a essa manobra de troca de jogadores, é muito complicado. Nós nunca vamos conseguir um padrão de jogo enquanto não se tiver um time a ser escalado. Com relação aos jogadores comentados, uns deles, sinceramente, não percebi falta nenhuma na partida de ontem. Porém, são opiniões, quis trazer isso para vocês, para expor o ponto de vista de um flamenguista e outro flamenguista, falar um pouquinho sobre o tema com os amigos flamenguistas. Beleza? Mantê-los informados sempre. Bom, galera, seguindo com as notícias, o narrador da partida de ontem, Everaldo Marques, precisou se explicar nas redes sociais após ser acusado por torcedores santistas de estar torcendo para o Flamengo. Gente do céu! Na ocasião, Everaldo Marques narrou os gols, tanto de Flamengo quanto de Santos, da seguinte forma: "Vamos, Flamengo! Vai, Santos!" Com isso, torcedores santistas começaram a questionar o narrador de o porquê ele não ter usado o mesmo termo para os dois times. Bom, Everaldo foi até as redes sociais explicar que os bordões que ele usa, durante as suas narrações tem muito a ver com os cânticos que a torcida canta dentro do estádio. No caso, "Vamos, Flamengo, vamos ser campeão", foi o que ele utilizou ontem. Ele não falou "vamos ser campeão", só "vamos, Flamengo". Pois bem, quem acompanha jogos já há algum tempo, tanto no Sport TV como no Premier, já percebeu que Everaldo Marques realmente sempre narra os gols assim, independentemente do time que está jogando. Quantas vezes a gente estava assistindo uma partida de futebol e ele falava "vai, palestra, vai, vozão". É típico dele, ele sempre narrou dessa forma. Tem um outro narrador da Rede Globo, declarado tricolor carioca, que sempre quando tem jogo de Flamengo e Fluminense, ele puxa a sardinha pro lado deles. E nem por isso ele teve que ir nas redes sociais se explicar pra gente. Pode isso, galera? É procurar pelo em ovo, não tem jeito. Eu sempre achei Everaldo Marques um narrador bastante imparcial. E o que diferencia a gente desses outros clubes é a grandeza. Nós somos grandes, inclusive, de espíritos. É muito mimimi para nada. Se eles fossem tão bons assim, digo, a torcida do Santos, eles estariam apoiando o clube em campo ontem. Depois da atrapalhada que fizeram, tiveram que assistir de casa. Aí talvez começaram a achar algum tipo de problema para justificar o péssimo momento que, aliás, já faz um tempo, vive o Clube da Baixada. Pelo amor, né, gente? Não é? Continuando com as notícias, amigos, todos sabem que o jogador Wallace esteve na lista do Flamengo já em algumas janelas de negociações. Agora, com a contratação do Alan, possivelmente o Wallace ficará no esquecimento. Ou não. A gente nunca sabe o que o Flamengo pode trazer para você, não é verdade? Aproveitando essa oportunidade, o Parmeira se interessa na contratação do jogador. Sabe, eles colocaram o dedinho no meio do negócio Flamengo de la Cruz. Eles colocaram o dedinho no negócio Flamengo e Alan. Por que não a gente não dá uma salgadinha nesse caldo e colocar o dedinho na negociação do Wallace? O que vocês acham, amigos? Chumbo trocado não dói, né, galera? Nunca. Bom, pessoal, seguindo com as notícias, ontem o Flamengo venceu o Santos por 3-2 pelo Campeonato Brasileiro. Agora é o momento de virar a chave e se concentrar no jogo de quarta-feira pela Libertadores contra o Alcas. No entanto, o Sampaoli dará apenas um treino tático com o elenco completo. Ah, Ju, mas por que isso? Explico a vocês. Como de costume, sempre após uma partida do Flamengo, jogadores que entraram como titulares no jogo
fazem apenas aquele trabalho regenerativo na academia. Sendo assim, somente amanhã Sampaoli terá o time completo para fazer um treinamento 100% focado no jogo de quarta-feira. Jorge Sampaoli marcou um treino também para quarta-feira. No entanto, como todos nós já sabemos, esse treino é mais focado em bola parada, jogadas ensaiadas e, claro, ativação muscular dos nossos jogadores. A partida entre Flamengo e Alcas está marcada para quarta-feira, às 21h30 no Maracanã, e terá a transmissão da Rede Globo em canal aberto. A arbitragem para a partida também já está definida. O juiz será Andrés Rojas, o que preocupou muita gente. Isso porque o colombiano já foi afastado por cometer erros graves na Libertadores de 2021. Bom, vamos torcer para que ele nem apareça nesse jogo de quarta-feira. Afinal, juiz bom é aquele que a gente nem lembra o nome dele, né? Não tenho dúvida disso. E eu só queria fazer um comentário com relação a esse trabalho do Sampaoli. Quarta-feira, dia de jogo, ou qualquer outro dia que o clube vai jogar, é meio estranho dar treinamento, né? É um treinamento mais leve, né? Mais focado em jogadas ensaiadas, bola parada e tudo. Mas ainda é um treinamento, né, galera? Eu não sei se eu sou muito favorável a isso, não. Amigos, agora um tema um pouco mais sensível. A pergunta é, por que, com a chegada de Sampaoli, alguns jogadores subiram de produção? Posso citar alguns. Eric Pulgar, Gerson, Léo Pereira vinha numa excelente fase, a manteve. Ayrton Lucas vinha numa excelente fase, também a manteve, apesar de que ontem ele não foi tão incisivo como nas últimas partidas e, inclusive, em um dos gols do Santos, foi por falha também dele. Ok. Mas um nome em específico, ele preocupa muito mais que esses jogadores aos quais mencionei. Pedro. Mister América em 2022, goleador, decisivo e importante naquela campanha da Libertadores. Pedro vive hoje um dos piores momentos vestindo a camisa do Flamengo. Inclusive, chegou a nosso conhecimento que o Flamengo recebeu por ele uma proposta de 134 milhões de reais feita pelo Al Ittihad da Arábia. Pedro resolveu não ir adiante com essa negociação, única e exclusivamente porque ele tem um projeto de vestir a camisa da seleção brasileira, assim como o fez nesse último amistoso. A equipe de Sampaoli está fazendo um trabalho específico com Pedro em separado do elenco para ver se consegue devolver ao jogador o que de tão bem ele até então havia feito, que eram gols, jogadas de atacante com muita percepção de espaço e muitas vezes resolvendo partidas para nós de maneiras até inusitadas. Dou como exemplo o gol de calcanhar, gol de semi-puxada, que mostra, sem dúvida alguma, um raciocínio muito rápido e objetivo para a conclusão. Ninguém nega isso. Agora, o que a gente não entende é o que aconteceu com Pedro. Realmente, o Pedro começou o ano tão bem, fazendo gols lindos, né, para nós, e do nada sumiu. A gente não vê mais falar de Pedro, não vê o Pedro aparecer, não vê os gols bonitos que o Pedro tanto fazia para nós. Pô, Pedro, volta, Pedro! Precisamos. Poxa! Muito! Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. E galera, e essa semana a gente tem que ser bem mais forte mesmo. O bicho é feio, hein? Vai, o bicho vai pegar, galera. Vai. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço. Eu posso falar porque ninguém vai reclamar.
Vamos, Flamengo! E até o próximo vídeo. Uma boa tarde.